Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Então, hoje eu quero falar sobre a saga das emendas parlamentares e falar de transparência, né? Porque é bem isso que acontece. A gente vai atrás de emendas, traz aqui para o município de Caxias do Sul, mas quando a gente quer consultar onde estão as nossas emendas, é uma tribulação. É uma tribulação. Eu peço para passar a segunda página ali, ó, que a gente tem uma aba da transparência no site da prefeitura. Super atualizado, 2025. Que dia é hoje, gente? Dia 2 de julho de 2026. E olha a atualização lá, ó. 2025. Aí eu pergunto, quando eu vou para o interior, que as pessoas me perguntam: Sandra, como que está aquela emenda do deputado Marcon de asfaltamento? Eu digo, gente, tá lá, mas tá como? Eles não conseguem consultar, a gente muito menos, né? Quer dizer, eles muito menos, porque para a gente consultar é uma dificuldade enorme. Tentem consultar. Eu desafio vocês, vereadores, a tentar consultar a questão das emendas parlamentares. Eu desafio. Tentem consultar para vocês verem quanto tempo demora para te fazer uma breve consulta. E aí, o prefeito resolve vetar o projeto da Daiane, que nada mais é do que transparência. A gente não quer transparência aqui, né? Porque, por óbvio, alguma coisa tem que ser escondida. Só que, por aquilo que eu conhecia, o prefeito Adiló, ele sempre foi muito transparente. O que está acontecendo agora? Que tem que esconder. O que está acontecendo para querer esconder? Mas, enfim, né? Aí, depois que a gente clicar em cima de 2025, então, né? A gente procura as emendas pelo nosso deputado que mandou as emendas para cá. Então, Maurício Marcon, a gente consegue consultar as deles, né? E aí a gente tem que abrir uma a uma e depois a gente percebe que, sim, o recurso está lá. Porém, né, a movimentação última do recurso, ela se deu em novembro de 2025. Nós estamos em julho de 2026. Vamos perder essas emendas? É isso que querem? Às vezes me parece que é, né? Esta vereadora trouxe com os deputados Maurício Marcon, o Van Hatten e o Camozato, em torno de mais de 7 milhões em recursos para o município. A gente trouxe 1.500.000 para Montebérico, que já entrou no dia 4/12/2025. Nós trouxemos também mais 500.000, que já entrou dia 12/5/2026. Mas vá procurar esses 500.000 do dia 12/5/2026. Na nossa página de transparência do município, não tem aonde a gente encontrar esse dado. Trouxemos também para a pavimentação asfáltica da Estrada da Uva em São Valentim 1 milhão. Está lá, desde 4/12/2025. Isso a gente consegue consultar, porque 2025 está lá, mas e 2026? Trouxemos também para a pavimentação asfáltica da comunidade São João Batista, 1 milhão, 4/12. 2026, mais 500.000. Dia 22/6, entrou esse recurso. Mas cadê a transparência na página da prefeitura? A nossa reforma da UBS e ampliação. Bom, entrou o recurso de 830.000 o ano passado e mais 200.000 agora que completaram 1 milhão. O que aconteceu? No início desse ano eu fiquei bem feliz quando o secretário Rafael Bueno me procurou e
pediu para que a gente fosse ver um local para a gente tirar o funcionamento da nossa UBS, porque ia ser feita a reforma. Porém, a gente teve o decreto de contenção de gastos, não pode licitar. Se não pode licitar, como que vai fazer obra de UBS ou obra que for, né? E a gente tem 1 milhão, né? E a UBS precisa de 1,5 milhão para ser ampliada. A reforma com 1 milhão é feita, mas precisa de mais 500 mil e não tem dinheiro. Então, esta vereadora ficou responsável até o ano que vem conseguir esses 500 mil que faltam, para que a gente possa fazer a ampliação e a reforma do mesmo. Mas também a gente tem outras questões. Em momento oportuno, vereador. A gente tem outras questões que a gente fica se perguntando. Vocês lembram da emenda do Papi? Lembram? Lembram, né? Essa emenda do Papi mudou o objeto. Agora é apoio à infraestrutura turística lá no aeroporto. Mas o aeroporto agora é administrado por quem? Pela Infraero. Então, vai ficar para quem? Esse 1.250.000. Para quem vai ficar esse valor? Vai ser investido em quê? Se agora não é mais a prefeitura que administra. E esse recurso está parado. Então, os deputados Marcel Van Hatten e também o deputado Maurício Marcon mandaram esse recurso para quê? Né? Se ele não vai ser utilizado, se ele vai retornar. Podia ser mandado para outros fatores que a gente precisa. Porque acredito que a gente precisa muito na nossa comunidade. Mas aí a gente quer consultar, né? Como que estão a questão da aplicação das emendas, como que está? Para onde foi, para onde vai, o que estão fazendo? E a gente não consegue, porque os dados só estão lá até 2025. Então, esse é o pedido para o nosso prefeito, para que ele olhe isso, para que ele veja isso. Também, nós temos 1 milhão do Marcel Van Hatten, que foi em pavimentação asfáltica no ano de 2025. E aí está no site da prefeitura, mas não existe referência. Mas então, o que está acontecendo? A gente vai deixar perder? E a gente tem 150 mil de revitalização do Parque Gregoleto, que consta como execução não iniciada. E eu fico preocupada, porque, como eu disse, são mais de 7 milhões. E as pessoas nos perguntam, onde está a emenda, como está a execução, como que é feito, como que não é. Às vezes, até nós não sabemos o que dizer, porque a gente não consegue ter transparência de dados. E a transparência, para mim, ela é muito importante para a democracia. E se ela é importante para a democracia, a gente precisa ter transparência, sim, em tudo que a gente faz. Não só na questão da prefeitura, mas também nós, vereadores, o que nós fazemos. A gente tenta ser transparente, mas a gente se embreta com uma página da prefeitura que não está atualizada. E, por fim, eu quero dizer que, quando os dados não aparecem, não estão aparentes, a transparência desaparece junto. E a gente coloca em xeque também os nossos mandatos, quando a gente busca e tenta ajudar a nossa prefeitura, e de retorno eles nos dão o quê? A falta de transparência. Mas sim, por muitas vezes eu falei com o prefeito, e o prefeito diz, não, mas tu fala lá com a menina lá da CEPLAN, não sei o quê, pararararará. A gente vai pedir para a menina da CEPLAN, ela manda a gente falar para o Dornelles. O Dornelles manda a gente falar com a menina do CEPLAN. Gente, eu sinceramente não sei o que fazer. O Ismael é quem cuida dessa parte das emendas. O dia que eu cobrei ele sobre uma emenda, ele ficou estressadíssimo, e para ele
tentar entender o que estava acontecendo, que devia ser um processo fácil. A gente demorou um dia. Um dia consultando dados de uma questão que deveria ser muito simples. Transparência. Transparência é o que nós não temos na nossa prefeitura de Caxias do Sul. Mas tem uma música que diz assim, ó: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tenho fé que o prefeito ouça o que a gente fala, porque a fé não costuma falhar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto.